Irmãos, hoje celebra o nosso país essa data de Corpus Christi. É ou deveria ser um momento de reflexão, o momento do homem trazer à memória a vida, o ministério de Jesus. Nessa vida, celebrar com gratidão o sacrifício de Jesus. Mas eu digo para os irmãos que um dia só, irmãos, para lembrar de Jesus é muito pouco. Um dia só para refletir na grandeza do sacrifício e na importância que esse sacrifício tem para as nossas vidas é muito pouco, irmãos. Uma eternidade não seria suficiente para agradecermos a Jesus por tudo que Ele fez e faz por nós. Mas infelizmente, para muitos, hoje é mais um dia qualquer no calendário, um dia como tantos outros em que o homem se volta para si mesmo, para os seus egocentrismos, para as suas vontades. Para outros hoje é mais um feriado de descanso, de fazer aquilo que às vezes, pelo avançar dos dias e a fadiga do cotidiano, as pessoas vão adiando para fazer, então escolher um feriado como hoje para fazer as suas realizações domésticas. Mas para nós que somos apostólicos, esse precisa ser mais um dia de glorificação. E como eu disse, irmãos, um dia só não nos basta, nós precisamos viver aquilo que os irmãos cantaram, o dia a dia com Jesus. Jesus, ele veio, irmãos, e ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E nós precisamos glorificar a Jesus todas as horas, em meio a todas as circunstâncias de nossa vida. Quando Jesus esteve nessa terra, irmãos, que ele trouxe essa palavra que está contido nesse boletim, dizendo: eu sou o pão vivo que desce dos céus. Vossos pais comeram maná e morreram. Eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Os homens que ouviram essa palavra de Jesus, muitos não ouviram como nós estamos ouvindo hoje, e crendo, e buscando em oração, dizendo: Senhor, dai-me sempre desse pão. Não. Alguns que ali estavam ouvindo isso de Jesus, disseram: como pode nós comer do corpo, da carne desse homem? E muitos diziam: duro é para nós esse discurso, quem pode suportar isso? E viraram as costas para Jesus. Muitos seguiram a Jesus porque lá na montanha, quando Jesus estava dando o sermão da montanha, logo após o sermão, ele viu que as pessoas que estavam com ele estavam famintas. Então ele multiplicou o pão e os peixes. Aquelas pessoas viram isso maravilhadas e disseram: nós precisamos seguir esse homem, porque ele multiplica pão. Jesus então, proferindo esse ensinamento, ele disse: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que prevalece, e essa comida eu vos darei no último dia. Só que quando ele falou que ele era verdadeiramente a comida,
essa multidão começaram a deixar Jesus, viraram as costas para Jesus. E quando Jesus levantou a sua cabeça, ele viu que ainda havia alguns que estavam ali presentes. Então Jesus disse: por que vocês ainda estão aqui? Por que vocês também não me abandonaram, não viraram as costas para mim e seguiram os outros? São Pedro, irmãos, ele disse uma palavra linda. A palavra de São Pedro foi: mestre, para onde iremos? Isso demonstra a nossa vida, como nós somos carentes e necessitamos da presença de Jesus, irmãos. Isso demonstra como sem Jesus nós não somos nada. E São Pedro disse: mestre, para onde iremos? Pois somente tu tens a palavra que é vida, e temos crido que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção em nosso coração. Nós precisamos compreender, assim como São Pedro compreendeu, que não há um lugar onde nós possamos ir que encontraremos o refrigério sem que Jesus não esteja também. Nós precisamos crer que nós precisamos viver o dia a dia com Jesus, e é exatamente por isso que Jesus formou esta igreja, deu a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque assim como um galho não pode produzir fruto se não estiver ligado numa árvore, assim sois vós se não estiverdes ligados em mim. Sem mim nada podereis fazer, foi o que Jesus disse. E nós precisamos ter essa convicção, irmãos. Nós precisamos ter esse pensamento de atribuir louvor, glorificação e valorização à pessoa do Divino Mestre, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condições de continuarmos a nossa caminhada. É Jesus, irmãos, que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo inicia com Jesus e se encerrará com Jesus. São Pedro sabia disso. Para onde iremos, mestre? Porque somente tu tens as palavras que é vida e paz. Somente nesta igreja, irmãos, há uma palavra que é vida e paz, que nos traz a certeza que em meio às lutas, às intempéries, às dificuldades, nós temos condições de vencer, porque nós temos Jesus. E nós precisamos aproveitar cada momento que nós temos para glorificar a Jesus. É um dia especial, irmãos, não é um mero feriado, não é um dia qualquer, assim como todos os dias precisam ser em nossas vidas dias especiais. Nós precisamos glorificar a Jesus, porque é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, foi Ele que se sacrificou por nós, e o profeta Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas frustrações, os nossos fracassos. Ele carregou sobre aquela cruz para que nós tivéssemos vida plena e abundante. E nessa noite o que Jesus pede a nós: façam em memória de mim. Ou seja, não se esqueça de mim. Lembre-se do meu sacrifício. Lembre-se da minha árdua luta. E aquelas pessoas não compreenderam isso e disseram: crucifica-o, e que o seu sangue derrame sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, assumiram a responsabilidade pela morte de Jesus. Hoje,
muitas pessoas rejeitam a Jesus. Jesus continua sendo na vida de muitos no mundo motivo de piada, de zombaria, e inclusive também na vida de muitos que se dizem apostólicos, mas não reverenciam Jesus, não reverenciam aquilo que Jesus deu, que é doutrina e disciplina, e vivem suas vidas atropelando os dias, se envolvendo, se embaraçando com as coisas desse mundo, elencando prioridades e colocando Deus, a igreja, em último lugar. Mas Jesus, ele disse: buscai primeiramente a Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos será dada por acréscimo. E mesmo assim há pessoas que não estão valorizando isso. Mas a palavra do apóstolo São Tiago para essas pessoas é: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Então, irmãos, valorizemos a Jesus, valorizemos a Santa Vó Rosa, vamos construir uma vida mais voltada para Deus, para as coisas de Deus. Vamos, ao elencar as nossas prioridades, colocar Deus, a igreja, Santa Vó Rosa, Jesus, o Santo Irmão Aldo em primeiro lugar, porque são eles que nos socorrem nos momentos difíceis. E o salmista Davi já dizia em um de seus salmos: olho para o alto, de onde me vem o socorro. Que possamos nesta noite buscar a Jesus, honrando, glorificando e agradecendo pelo maravilhoso projeto de salvação, o qual custou o sacrifício dele, para que nós pudéssemos ter hoje condições, inclusive, de orar e crer que a nossa oração chega aos céus e é ouvida por Deus. É por isso que Jesus disse: eu vos escolhi para que vá e produza fruto, e o seu fruto permaneça, para que tudo quanto pedires a Deus, Ele vos conceda. Ó irmãos, que nessa noite possamos fazer as nossas preces ao nosso Deus e possamos ser atendidos por Ele, que Ele possa conceder aquilo que o seu coração anseia, desde que seja de justiça. Mas para isso, produza frutos. E para produzir fruto, não produzireis sozinhos. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos da unção do Espírito Santo. E é isso que nós vamos buscar nesse momento. Que essas palavras fiquem em vossos corações, que a Santa Vó Rosa vos abençoe. Possa fazer valer sobre a sua vida a graça de ser apostólico, e receba as bênçãos do nosso Deus para serem vitoriosos no seu dia a dia. Convido os irmãos a ficarem em pé. Iremos cantar o hino de número 176 do nosso inário, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte de suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração.
Suas mãos estendidas aos céus e os seus pensamentos ligados ao nosso Deus, façamos um momento de oração individual. Oremos. Amém. Irmãos, cantemos o hino de número 118, Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Meus agradecimentos a todos os irmãos pela sua presença, atenção e reverência. Agradeço a cooperação dos nossos irmãos, pastores, diáconos, diaconisas, que muito contribuíram para que esta reunião pudesse se tornar como foi e como está sendo uma realidade. Agradeço também ao coral pelo esforço, apoio e presença e o brilhantismo de vossas apresentações. Não posso deixar de agradecer aos nossos irmãos ilustres e amigos queridos que estão conosco participando desta reunião via internet. Que a mão de Deus
a gloriosa unção da Santa Vó Rosa em forma de bênçãos possa os alcançar nesse momento. Irmãos, por gentileza, estende as suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estaremos orando agora para encerrar nossa reunião. Bendita e Santa Vó Rosa, direcionamos nesse momento a nossa prece a Ti, para Te louvar, para glorificar o Teu santo nome e agradecer a Santa Vó Rosa por tudo que a Senhora tem transmitido à sua igreja junto com o profeta Santo Irmão Alto. Hoje foi um momento propício e oportuno para que a Senhora trouxesse à memória da tua igreja e ao coração de cada um dos seus filhos o valor, a importância e o quão sagrado é o nosso amado Jesus. Verdadeiramente, ó Divino Mestre, Tu és o nosso Salvador, o Filho de Deus Altíssimo que veio a esse mundo, o Deus conosco, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai de toda a eternidade, que estando nessa terra cumpriu um ministério maravilhoso, belíssimo, de salvação e redenção. Hoje, há tantos anos após o teu sacrifício e a tua gloriosa ressurreição, eis que surgiu nessa terra a tua igreja, que é fruto do teu glorioso e imenso amor, como também é fruto do seu sacrifício. Não poderíamos deixar, ó Jesus, de render-te um tributo de louvor e adoração e reconhecimento de que sem o Senhor, o que seria de nós, ó Jesus? Mas agora vivenciamos a manifestação do Espírito Consolador, o cumprimento da tua tão esperada promessa, como também vivenciamos a manifestação do poder, do amor, da companhia, da presença do profeta Santo Irmão Aldo, que verdadeiramente é o nosso pastor, é o anjo desta igreja, é a água que vem do teu trono, Jesus, para saciar os nossos espíritos e fazer com que produzamos frutos gloriosos e vivamos uma vida abnegada e continuemos a nossa jornada rumo ao reino dos céus. Santa Vó Rosa querida, ouça o clamor dos teus filhos, ouçam as súplicas, as petições, as orações que os seus filhos ministram nesse momento e que com os corações elevados aos céus, eles te pedem, Santa Vó Rosa, e a Senhora tem poder para transformar vidas e situações, para trazer o bálsamo santo, o refrigério para a alma e o coração de cada um dos seus filhos. Querida e Santa Vó Rosa, profeta Santo Irmão Aldo, abençoa todos, jovens, crianças, abençoa também aqueles que alcançaram maturidade. Eu suplico a tua graça, Santa Vó Rosa, em favor dos nossos irmãos idosos, aqueles que muito têm contribuído e lutado para te servir nessa terra e que em detrimento a um corpo envelhecido e às vezes cansado, debilitado, a um coração renovado, a um espírito decidido e uma fé inabalável. Mediante essa fé, Santa Vó Rosa querida, usas de misericórdia, entras com providências na vida dos seus filhos e repreenda o mal, expulsa a dor, afugenta todas as ciladas e sugestões do maligno e restabeleça a paz, o ânimo, a coragem, para que os seus filhos continuem te servindo até quando for da tua gloriosa e santa vontade. Santo e querido irmão Aldo, vá de encontro àquelas vidas que sofrem nos leitos de dor, nos hospitais, aqueles que estão acamados, debilitados, isolados do convívio familiar. Eu te peço as tuas bênçãos e proteção em favor daqueles que estão com a fé dúbia, duvidosos, ó Santa Vó Rosa. Suplico também a tua proteção e a graça de Maria Santíssima em favor daqueles que estão desempregados, debilitados, desenganados, deprimidos, desesperançados. Que a Senhora possa renovar o ânimo, a coragem, o entusiasmo para com as coisas de Deus, e assim eles vivam bem, sejam prósperos. Portanto, Santa Vó Rosa querida, abençoa cada família, cada irmão, cada irmã apostólica, e que estas bênçãos possam se estender e alcançar aqueles que ficaram nos seus lares, que estão conosco via internet,
internet, participando desse momento de oração, que essas bênçãos, ó Santa Avó, através da companhia dos anjos, possa ser na vida deles, no coração e na família de cada um. Santa Avó Rosa querida, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, eu suplico a tua misericórdia, tendes piedade de nós que recorremos a vós, e eu peço as tuas bênçãos em favor destes que colocaram pedidos nessa caixa que é tão propícia para isso, pedidos de oração. E nesse momento, Santa Avó Rosa, independente da pessoa e da situação que eles estão vivendo, tenhas misericórdia, usas do teu amor grandioso e abençoa essas vidas, ó Santa Avó Rosa, para que eles tenham os seus afazeres, os seus cotidianos, os seus trabalhos, os seus projetos, tudo o que eles fizerem, possam ter a Senhora junto com eles, para os fazer prósperos, felizes, bem-sucedidos e vitoriosos, para que possamos atribuir essa vitória como honra e glória ao reino dos céus. E se porventura houver alguém que não professa da fé apostólica, não conhece a grandeza do amor de Deus, sejam essas pessoas alcançadas por esse amor. Tenham de ti, ó Santa Avó Rosa, misericórdia, sejam abençoados e protegidos, e tenham de Jesus uma oportunidade de salvação. Ó irmãos apostólicos, receba a graça de Deus nosso Pai, as virtudes que é tão necessária e poderosa do Santíssimo Espírito, receba as bênçãos consoladoras da Santa Avó Rosa, as bênçãos salvadoras de Cristo, o zelo amoroso de Maria Santíssima e as bênçãos fraternas do nosso querido e santo irmão Aldo. Agora, irmão Aldo despede os seus filhos e os acompanha até cada um dos seus lares. Livra-os de todos os perigos e ciladas do caminho. Dê a eles uma boa noite de paz e de descanso, para que eles estejam congregados e agregados numa mesma fé, para louvor e glorificação do teu santo nome. Já temos, ó Jesus, te glorificado e haveremos de glorificar ainda mais. Portanto, fica conosco, Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite, um grande abraço e até uma outra oportunidade.